Oi, quarto ano, Tia Fátima tá aqui para mais uma aula de história, tá? Então, olha, no começo aqui da unidade, nós estamos na unidade 5, nós falamos do comércio atualmente, tá? Agora, nós vamos falar aqui, para a gente chegar no comércio até os dias de hoje, nós temos que voltar no comércio lá na época das primeiras civilizações, tá? Então, gente, presta atenção que nós vamos falar aqui, na época, os principais produtos comercializados, quando iniciaram essas trocas, né, de um lugar para o outro, até de lugares distantes, né? Página 116. Então, gente, o que eram os principais produtos comercializados na época das antigas civilizações? Principalmente produtos que eles plantavam, produtos agrícolas. E também depois os países começaram, né, as civilizações, depois os países começaram a produzir outros produtos bem valorizados. Então, por exemplo, joias, produtos de cerâmicas que veio vindo lá da época da pré-história, né? Tecidos. Os tecidos na época, gente, eram principalmente feitos de plantas, tipos diferentes de plantas que eles transformavam em tecidos e eram muito valorizados. Móveis, que eles usavam a madeira, esculturas, desde a pré-história que o homem, né, os seres humanos, começaram a produzir esculturas. E as esculturas ficaram assim, se tornaram produtos muito valorizados, né? Porque representava a cultura deles, o dia a dia, né? E hoje, inclusive, tem muitas esculturas que estão até em museus, né? E as especiarias também. As especiarias, gente, eram produtos hoje muito simples pra gente, que a gente acha em quitanda, supermercado, e que na época eram muito valorizados, porque eram muito raros em algumas regiões e as pessoas compravam muito caro. Sabe quais eram as especiarias? Cravo, canela, gengibre, noz moscada, eram as principais especiarias que hoje a gente encontra em qualquer lugar, né? Serviam para conservar alimentos, que na época não tinha geladeira, né? Então, para conservar alimentos e para temperar, né, alimentos também. E mais produtos para fabricação de remédios, óleos aromatizantes, óleos cheirosos que tinham um cheirinho gostoso, né, perfumes. Os egípcios usavam muito esses óleos aromatizantes que a gente vai ver mais para frente agora. Agora, então, continuando na página 16, os primeiros a desenvolverem o comércio feito por terra, o comércio terrestre, foram os povos da Mesopotâmia. Agora aí vocês pensam, mas tinham estradas, mas não, eram lugares assim que não tinham lugares, estradas bem feitas, eles iam meio que desbravando, né, os espaços. Então, os primeiros a desenvolver esse comércio indo de um lugar para o outro por terra foram os povos que viveram na Mesopotâmia, tá? E como que eles iam? Página 117. Como que eles iam de um lugar para o outro, lugares muito distantes? Esses comerciantes, esses mercadores que iam levar seus produtos para vender, eles se juntavam
juntavam todos e iam todos juntos com diferentes produtos para vender, tá? Então não era um comerciante só não, vários que tinham seus produtos para vender para outros lugares bem distantes, né? Se juntavam e iam por terra. Tinham estradas maravilhosas? Não. Como que eles iam e que levavam as suas mercadorias? Com camelos, a cavalo, eram os meios de transporte que eles tinham, né? E eles iam por lugares assim bem difíceis e bem complicados para eles viajarem, tá? Então, eram montanhas, eram desfiladeiros, lugares assim muito íngreme, né? E viajavam até por desertos, né? Nessa época, gente, por exemplo, a Mesopotâmia foi uma região de solo fértil. Então, por isso que ela foi habitada por vários povos em diferentes épocas, porque eles viviam procurando terras para plantar. Então, gente, a Mesopotâmia só existiu ali por causa dos dois rios, Rio Eufrates e Rio Tigre. Ali no meio, né, as terras eram férteis. E essa região não seria possível ter pessoas, povos vivendo ali se não fossem os rios. Então, como eles iam para lugares mais distantes, eles viajavam por muitos dias, né, no deserto. Esses comerciantes até passaram a ser chamados de comerciantes nômades, porque eles ficavam por muito tempo viajando, né? Paravam para descansar, para se alimentar, descansar os animais, depois continuavam a sua viagem, né? Então, eles receberam o nome de comerciantes nômades e usavam camelos, porque muitas das vezes eles viajavam por imensos desertos, ok? Aqui, gente, a imagem é a famosa canela, uma das especiarias mais famosas, mais valorizadas, mais apreciadas, e a sua origem é da Mesopotâmia, ok? Agora, esse você sabia que para controlar o que eles produziam, o que eles vendiam, eles sentiram necessidade de registrar o que eles estavam vendendo, comprando, fazendo esse comércio. Então, um povo que viveu na Mesopotâmia, chamado Sumérios, é que criaram a escrita. E como que eles faziam esses registros? Eles pegavam blocos de argila, né, que eles faziam. Enquanto estava mole aquela argila, eles pegavam um instrumento com uma pontinha fina, que tinha uma forma de cunha, assim, e ali eles faziam seus registros. E quando secava, estava registrado ali. E recebeu o nome de escrita cuneiforme, porque era feita com um instrumento que tinha uma pontinha fina e que tinha o formato de uma cunha. Então, foi a invenção da escrita, tá? Por um povo que viveu na Mesopotâmia, os sumérios, que criaram a escrita cuneiforme. Aqui, ó, placa de argila, que enquanto estava mole, eles iam fazendo seus registros, né? Que ficou conhecida como a escrita cuneiforme. Olha, nessa placa aqui, o que eles registraram? A distribuição de um tipo de grão. Então, fizeram um registro de um comércio que eles faziam com um tipo de grão que eles plantavam, ok? Agora, gente, na página 118, nós temos aí os egípcios.
e os caminhos do comércio pelos rios. Os egípcios, a gente diz que o berço da humanidade é a África, porque foi onde foi encontrado o fóssil mais antigo, né? Que foi na África. Agora, foi também o lugar onde desenvolveram as principais civilizações organizadas por leis, com governantes, com a sua produção cultural, a cultura egípcia é muito rica, né? O Egito é visitado por causa de suas construções, das suas pirâmides, né? E a sua produção de riquezas da agricultura que foi ser comercializada, tá? Então, dentre essas antigas civilizações, a do Egito Antigo, o Egito Antigo hoje ainda está localizado no norte, bem em cima do continente africano, né? E o Egito tem acesso para o mar Mediterrâneo. Ele está bem ali, o continente africano aqui, o mar Mediterrâneo e a Europa. Então, eles são separados pelo mar Mediterrâneo. E o Egito só se organizou nessa região por causa de um rio famoso, que é o Rio Nilo, que corta praticamente todo o Egito. Se não existisse o Rio Nilo nessa região, não existiria o Egito, porque ali seria um imenso de um deserto. Só que o Rio Nilo fertilizava o solo e a agricultura deles era às margens do Rio Nilo e eles usavam a água do rio para irrigar, molhar toda a sua plantação que era feita às margens do Rio Nilo, que tinha terras extremamente férteis por causa do Nilo, tá? Olha, aqui é o Egito Antigo, tá? Olha, Baixo Egito, Alto Egito. Essa coisinha, essa linha azul é o Rio Nilo. Olha lá, de um lado é deserto, do outro é deserto, e eles aproveitavam as terras férteis do Rio Nilo. Tá, então olha, agora, o Egito, na verdade, também usava o mar Mediterrâneo, que é o mar que separa a África da Europa, para fazer comércio também por esse mar, tá? Então, aqui tem o mapa, eu quero que vocês deem uma olhada. E o Egito Antigo, como é chamado pelos historiadores, hoje é só Egito, né? Surgiu a partir de dois reinos. Baixo Egito, que está aqui no mapa, lá em cima, ó. Baixo Egito e aqui Alto Egito. Eram separados. Depois se juntaram os dois reinos, o Baixo Egito com o Alto Egito, se uniram e formaram um reino só, que foi governado por faraós. Assim como existiam reis, imperadores, no Egito quem governava era o faraó. Aqui, gente, tem uma máscara funerária do faraó Tutancamon. Esse Tutancamon foi um faraó que morreu com 19 anos. E essa máscara funerária é que eles faziam, aonde eles eram enterrados, que hoje seria o caixão, a urna, o que seria a tampa desse caixão, faziam a imagem, o rosto do faraó que estava dentro do sarcófago, ok? Na página 119, aqui está falando que os egípcios se desenvolveram e desenvolveram seu comércio pelo Rio Nilo. O Rio Nilo era tão importante para os egípcios
que eles fizeram até hino para o Rio Nilo. Tem uma música, eles fizeram um hino para o Rio Nilo. Tinha uma determinada hora que eles chegavam lá e faziam orações para o Rio Nilo, porque ele é que dava condições deles viverem na região, né? E eles iam pelo Rio Nilo também com suas mercadorias nos seus barcos. Um dos principais produtos era o papiro. O papiro eles usavam para fazer cordas, redes e outros tipos de trançados. E eles usavam também o papiro para se transformar num tipo de papel, não é o papel que a gente tem hoje, que eles começaram a escrever nesse papiro que era feito desta planta, tá? Foi o produto agrícola mais importante dos egípcios foi o papiro. E eles transportavam pelo rio Nilo, às vezes depois usando o mar Mediterrâneo, produtos como ouro, joias, linho. O linho também é feito a partir de uma planta. O linho é um tecido e era feito por uma planta. Trigo, marfim, né? E até pedras para as construções. Os locais de realização do comércio, eles colocavam seus produtos expostos à margem do rio Nilo. Aí as pessoas chegavam, compravam os produtos que estavam expostos ali às margens do rio Nilo. Olha aqui, um vaso decorado de aproximadamente 1353 antes de Cristo. Aí já são vasos, olha, mais bem feitos, assim, bem desenhados, né, com uma arte no vaso. Aqui é um colar, na imagem abaixo, um colar feminino, usado em cerimônias religiosas também dessa época, né, de 1553 antes de Cristo. E aqui o tecido, o linho, que era feito a partir de uma planta. Aí, quando os egípcios precisavam de produtos que eles não produziam, né, onde eles viviam, eles organizavam lá grandes expedições, juntavam várias pessoas, né, que iam para o interior, mais para dentro do continente africano, e usavam também o mar Mediterrâneo e o Vermelho, e esses eram para ir lá para o Oriente. Então, já começaram a fazer comércio com lugares bem distantes, né? Dentre essas mercadorias que eles precisavam, eles usavam as especiarias, usadas muitos nos rituais de mumificação. Nós vamos ver no ano que vem os egípcios fazendo as suas múmias, né? A pessoa morria, eles tiravam todos os órgãos da pessoa, né? E usavam ervas aromáticas para colocar ali, porque eles acreditavam que a alma voltaria e que encontraria o corpo conservado, preservado. Então, os egípcios tinham o hábito de mumificar. Começou primeiro com faraós, depois com as pessoas que tinham grana, porque era um processo muito caro, ok? E aí eles usavam esses produtos que eles não produziam, eles precisavam comprar em outros lugares. Então, olha aqui tem uma planta nativa da África, que é a mirra, uma árvore com flores de um aroma gostoso, agradável, que desde a antiguidade era usada para produzir óleos aromatizados com um aroma gostoso, ok? Agora aqui tem duas atividades sobre os egípcios. Qual foi a importância do rio Nilo para o desenvolvimento do comércio do Egito Antigo? Aqui, gente, tem uma imagem, é uma pintura retratando artesãos
praticando a sua arte, né? Então, vocês vão aqui, ó, escolher 2 atividades produtivas, onde eles estão produzindo alguma coisa, e vocês vão circular e depois falar um pouco do que vocês circularam, ok? E nessa página 121, vocês vão ler esse texto aqui, tá escrito, isso daqui é um espelho egípcio feito de bronze. Não enxergava muito bem, não. Aí vocês vão ler, vão depois, a gente sempre tem alguma coisa em prata ou inox em casa. Vocês vão olhar nessa coisa que vocês têm, por exemplo, uma bandeja de prata, alguma coisa de inox, vão olhar nesse e depois vão olhar no espelho e dizer qual foi a impressão de vocês no espelho de vidro. Os egípcios foram grandes artesãos de vidro, eles faziam produtos de vidro e foi uma arte muito conhecida deles. Aqui vocês vão ler o texto e fazer só essa atividade, tá? Na próxima aula, não vou demorar muito, já deve estar longa essa aula, nós vamos falar sobre os fenícios, que foram grandes comerciantes por mar, ok? Vou terminar aqui, que eu acho que a aula já ficou longa e eu preciso terminar, ok? Beijos!